Então, hoje nós vamos trabalhar a proposta de redação de vocês, lembrando que ela é avaliativa, vale 100 pontos, e é uma somatória na nota de vocês para todas as disciplinas. Nós teremos de hoje, dia 29, até o dia 5, para estar entregando. Então, dia 5 ela já tem que estar finalizada e nós fazermos a entrega dela. Amanhã eu estarei fazendo ela com vocês, amanhã e na quinta-feira, atendendo vocês. Mas hoje eu quero que vocês, já vão lendo e pesquisando sobre o assunto e começando a introdução. Então, vamos lá. Essas são algumas instruções para a gente desenvolver a nossa proposta. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, que é a caneta azul ou preta, na folha própria, em até 30 linhas. A redação com até 7 linhas escritas será considerada como insuficiente e receberá nota 0. Então, se a redação tiver somente 7 linhas, ela vai ser desconsiderada. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo específico, que é dissertativo e argumentativo, receberá 0 também. Então, nós temos que ficar atento que o dissertativo e argumentativo ele é composto pela introdução, desenvolvimento e a conclusão. Dentro da conclusão tem que ter uma proposta de intervenção sobre o tema. A redação que apresentar proposta de intervenção que dê respeite aos direitos humanos também receberá 0. A redação que apresentar proposta de intervenção que também receberá 0. A redação que apresentar cópia dos textos de propostas que estão descritos nesse arquivo também será considerado como 0. Será considerado uma cópia e será desconsiderado. Então, ele nem vai ser corrigido. Então, o texto não pode apresentar cópia desse texto, trecho desse texto, palavras, frases iguais. Ele é só base, só um conteúdo para você acompanhar. Ele foi tirado, do Enem, e o tema é Desafios do Desenvolvimento do Hábito de Leitura. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos que vocês já possuem ao longo da sua formação, nós iremos redigir um texto dissertativo argumentativo, lembrando que tem que ser na escrita formal, na língua portuguesa, sobre o tema Desafios do Desenvolvimento do Hábito de Leitura. E um texto dissertativo argumentativo, ele é composto pela introdução, onde você vai apontar o assunto que vai ser trabalhado no texto. No desenvolvimento, você vai apontar dados estatísticos, explicação do tema, por que ele acontece, como que ele como nós estamos falando aí do desenvolvimento do hábito de leitura, como que ele acontece, como ele pode ser desenvolvido. E na conclusão, uma proposta para que ele venha acontecer. Então, nosso primeiro texto de apoio está falando sobre a leitura dissolve a ignorância. Então, o hábito de ler ele é de suma importância na vida de cada pessoa, porque é através da leitura que a sociedade descobrirá mais sobre o seu mundo, e cada indivíduo saberá mais sobre si mesmo. Durante a leitura, a pessoa descobre um mundo novo, cheio de coisas até então desconhecidas. E ao final de cada livro, ela já terá adquirido novos conhecimentos e ideias, que certamente expandirão seus horizontes. Somente a leitura é capaz de proporcionar a contemplação de mundos, até então inimagináveis, além de ser uma forma pura de adquirir conhecimento, porque não há conhecimento a ser desprezado. Toda forma de saber e de se informar é sempre bem-vinda. Então, nesse primeiro texto, nós estamos falando que, através da leitura, as pessoas vão abrindo os seus horizontes, vão abrindo os seus conhecimentos. Então, quando ela conhece uma coisa nova, aquilo não pode ser tirado dela. Então, cada vez mais ela vai ampliando a sua visão de mundo. Tá bom? A leitura tem a função primordial de despertar e proporcionar conhecimentos básicos que venham contribuir para a construção integral da vida de um indivíduo na sociedade e no seu exercício de cidadania. A falta de tempo não é desculpa. Certo? E aí, nesse primeiro texto de apoio, nós estamos falando, que através da leitura as pessoas vão descobrindo
novas ações, como atuar em sociedade, né? Adquirindo cada vez mais conhecimento que não pode ser tirado dela. No texto 2 está falando assim: por que o brasileiro lê pouco? E aí já apresenta para nós alguns dados estatísticos, né? Além de a leitura não vir de casa, a escola mais atrapalha que ajuda. Fiquemos com a resposta da maior autoridade do mundo, a Unesco. Para o setor da ONU, que cuida de educação e cultura, só há leitura onde primeiramente, que é ler, é uma tradição nacional. 2, o hábito de ler vem de casa. E 3, são formados novos leitores. Então, na visão da ONU, para se ter um hábito de leitura, a educação, uma cultura de leitura, primeiramente, ela tem que ser algo que acontece já dentro da escola, né? Já é uma cultura nacional. E depois, um hábito que vem de casa, onde os pais leem, tem esse hábito de leitura junto com os filhos. E, posteriormente, assim, dos pais formarão novos leitores. O problema é antigo. Muitos brasileiros foram do analfabetismo à TV, sem passar na biblioteca. Para piorar, especialistas culpam a escola pela falta de leitores. Então, nesse trecho está falando que as pessoas analfabetas elas já foram inseridas na TV sem antes ter um conhecimento. Conhecimento esse para criticar, ter sugestões, né, em relação ao que é abordado na TV. Então, tudo que elas veem na TV, elas acreditam por quê? Por não ter uma cultura de leitura, por não pesquisar sobre o assunto que está sendo falado na televisão. Os professores costumam indicar livros clássicos do século XIX, maravilhosos, mas que não são adequados a um jovem de 15 anos. Então, aqui está falando que as escolas não despertam a leitura nos alunos por passar um clássico, né? Um livro que os jovens não têm interesse por ser uma linguagem mais formal, né? Ser uma história mais antiga, então acaba não passando para os jovens uma vontade de ler. Muitos educadores defendem que o Brasil poderia adotar o esquema anglo-saxão, em que os clássicos são um pouco mais próximos dos anos 50 e 60 e há menos livros que são analisados a fundo. Mas aí teria de mudar o vestibular e o Enem. Isso já é outra história. Então, está falando aí que para essa mudança ocorrer, aí já teria, né, que mudar toda uma contextualização de educação no Brasil, né, que é adaptar livros mais atuais. No texto 3 também trouxe para nós dados estatísticos referente à leitura brasileira, referente ao índice, a porcentagem de pessoas, o que elas fazem, né, no seu tempo livre. Vamos observar aí. 44% da população brasileira não lê. E 30% nunca comprou um livro, aponta a pesquisa Retratos da Leitura. Há um pouco mais de leitores no Brasil. Se em 2011 eles representavam 50% da população, em 2015 eles são 56%. Então, entre 5 anos, cresceu a porcentagem de 6% das pessoas que fazem a leitura. O índice de leitura, apesar de ligeira melhora, indica que o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano, uma média de 5 livros por ano. Desses 56% que fazem leitura, eles leem normalmente 5 livros por ano. E desses 5 livros, 0,94 são indicados pela escola e 2,88 são lidos por vontade própria. Então, desses 5 livros, um é indicado pela escola e os outros 2% são por vontade própria. A pessoa vai atrás, compra em livrarias ou pesquisa em sites. E desses dados, desse total de livros lidos, 2,43% foram terminados, ou seja, foram lidos do início ao fim, e metade deles foram começados, mas não terminaram. A média anterior era de 4 livros lidos por ano. Então, esse dado revela para nós que, entre esses anos, teve um aumento de apenas um livro.
realizada pelo Ibope por encomenda do Instituto ProLivro, entidade mantida pelo Sindicato Nacional dos Editores dos Livros. A pesquisa ouviu 5.012 pessoas, alfabetizadas ou não. E ela aponta, né, que isso foi 93% da população brasileira que foi analisada. Então, o índice teve um crescimento entre 5 anos muito pouco. Aumento de 6%, né, que aumentou a leitura, mas que apenas um livro foi aumentado nessa quantidade de livros lidos por ano. Para a pesquisa, é leitor quem leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Já o leitor, que é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12. Então, é considerado, né, leitor, dentro dessa pesquisa, aquele que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. A Bíblia é o livro mais lido em qualquer nível de escolaridade. O livro religioso, aliás, aparece em todas as listas. Últimos livros lidos, livros mais marcantes. 74% da população não comprou nenhum livro nos últimos 3 meses. Entre os que compraram livros em geral por vontade própria, 16% preferiram o impresso e 1% o e-book, que é o livro, né, virtual. Um dado alarmante é que 30% dos entrevistados nunca compraram um livro. Ou seja, 30% da população brasileira não tem o hábito de leitura. Para 67% da população, não houve uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória. Mas os 33% que tiveram alguma influência foram a mãe ou representante do sexo feminino na sua família, foi o responsável principal, 11%, seguida pelo professor. Então, para 67% da população, não teve alguém que incentivou o hábito de leitura. Ele começou por vontade própria. E 33% tiveram alguma influência feminina. Entre as principais motivações para ler um livro, entre os que consideram leitores, estão o gosto, atualização cultural ou atualização, distração, motivos religiosos, crescimento pessoal, exigência escolar, atualização profissional, exigência do trabalho. 5% não souberam responder, né? E outros 1% responderam por outras motivações. Adolescentes entre 11 e 13 anos são os que mais leem por gosto, 42%. Então, é a idade que mais lê por vontade própria, seguidos por crianças de 5 a 10 anos. Aos não leitores foi perguntado quais foram as razões para eles não terem lido nenhum tipo de livro durante sua vida toda. As respostas foram: falta de tempo, 32%, não gostam de ler, 28%, não têm paciência para ler, 13%, preferem outras atividades, 10%, dificuldade de leitura, 9%, sentem-se muito cansados para ler, 4%, não há bibliotecas por perto, 2%, acha o preço do livro caro, 2%, tem dinheiro para comprar, 2%, não tem local onde comprar, onde moram, 1%. Não, então, aí foram dados vários, né, fatores, várias características de motivo deles não lerem. Isso também vocês podem fazer, colocar dentro do texto de vocês, né, usar aí essas porcentagens de porquê as pessoas não leem, não têm esse hábito de leitura. Pode ser essa falta de incentivo, uma dessas, né, características, uma dessas respostas. Vocês podem usar pela pessoa não ter o hábito de leitura. A leitura ficou em 10º lugar quando o assunto é o que gosto de fazer no tempo livre. Então, vocês também podem usar esses dados dos textos 3 para descrever por que as pessoas não têm um hábito de leitura e como elas poderiam ser incentivadas a ter esse hábito de leitura, tá bom? Por fim, nós temos uma charge no texto 4 que fala assim: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que dizem. Não é verdade? Quando uma pessoa não sabe ler sobre um tema que está sendo falado,
sobre a política, por exemplo, e ela não procura fontes seguras para ela fazer uma leitura, para saber o que está acontecendo, dados estatísticos, ela acaba acreditando naquilo que ela ouve. Como, por exemplo, está sendo dito na televisão. Ela acaba acreditando no que está sendo dito na televisão por não ir atrás e ler, né, em revista científica para saber se realmente é verdade. Então, agora nós vamos discorrer o nosso texto. Lembrando para vocês que nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Dentro da introdução é o tema que eu vou abordar ao longo do nosso texto. Que você pode escrever dentro do texto. Primeiro, explicando por que as pessoas não têm esse hábito de leitura. E você pode voltar nesses textos e ler, né? E descrever algum desses dados estatísticos que foram abordados aí. Depois, como no desenvolvimento você vai continuar discorrendo, né? Sobre isso. E na conclusão, você pode colocar uma proposta de intervenção, né? Qual seria uma proposta de intervenção para que as pessoas tenham esse hábito de leitura? Seria, talvez, na escola, trabalhar autores mais atuais, né? Incentivo na leitura desde a jardim de infância, livros mais acessíveis, mais baratos para a população. Então, tudo isso pode ser uma proposta de intervenção que ela vai aceitar que está respeitando os direitos humanos, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Nós vamos fazer essa redação ao longo dessa semana, até no mais tardar na sexta-feira, tá bom? Para a gente já entregar tudo pronto na segunda-feira. Boa noite e até a próxima aula.